Olá, minha 602 querida, que saudade de vocês e das nossas tardes divertidíssimas. Espero que vocês estejam se cuidando direitinho e que estejam continuando firmes nos nossos estudos, ok? Vamos lá. Coloquei na semana passada lá no portal da escola web de vocês um material de revisão dos capítulos 1 ao 4. Coloquei também um estudo dirigido para facilitar a gente a relembrar os conteúdos já vistos em sala. Agora trouxe para vocês uma conversa especial sobre o nosso novo capítulo, sobre a Mesopotâmia. Vamos nos aventurar sobre essa região? Vamos lá. Primeira coisa que temos que ter em mente: foi uma região em que vários povos viveram. Vamos estudar vários povos e seus grandes impérios, que formaram sociedades bastante complexas. Mas calma, é bem fácil de te entender as principais características deles, beleza? Vamos lá. Primeiro temos que entender o conceito de Mesopotâmia. O que significa essa palavra? Significa terra entre rios, ou seja, era uma região marcada por dois importantes rios, chamado Rio Tigre e Rio Eufrates. Mas qual a importância do rio, Tia Mari? Então, vamos lá. O rio era importante porque na época das chuvas, eles inundavam as áreas, tornando-as férteis para a agricultura. Também o rio era fundamental para transporte de pessoas e transporte de cargas. Também era fundamental para o consumo da água. E, por fim, os rios nessas regiões foram muito importantes para a construção de obras hidráulicas. Justamente por essas obras hidráulicas, essas sociedades vão ser chamadas de sociedades hidráulicas. Hidráulico vem do rio, vem da água, ou seja, o rio é fundamental para a economia daquela região. Foi por meio dos rios que a agricultura se tornou possível, que aquelas terras se tornarem férteis. Portanto, se constituiu como a principal atividade econômica a agricultura e a criação de animais, o pastoreiro, beleza? Então vamos lá, mas quais eram essas obras hidráulicas? Temos construção de diques, temos construção de canais, temos construção de barragens. Todas essas obras eram obras do Estado e quem trabalhava nessas obras eram em sua maioria os camponeses, beleza? Então vamos lá. Como era a sociedade da Mesopotâmia? A sociedade da Mesopotâmia era hierarquizada, ou seja, havia uma hierarquia. Primeiro lá no topo os reis, os aristocratas, depois os militares, os comerciantes, os artesãos e por último os camponeses e as pessoas escravizadas. Tudo bem? Vamos lá. Como elas viviam? Como eram essas cidades? A gente vai introduzir o conceito de cidades-estado. Qual o conceito de cidades-estados, galerinha? Essas cidades são as cidades que têm autonomia, têm independência. Elas tinham as suas próprias leis, tinham as suas próprias moedas. Um rei de uma cidade-estado não podia interferir em outra. Havia independência entre elas. E o governo, galera, era o chamado governo teocrático. Sempre quando a gente vê alguma coisa ligada com o radical tel, a gente vai lembrar de religião. Os governantes dessas cidades eram governantes que tinham o poder político e o poder religioso. Eles eram tidos como representantes de deuses, ok? Mas vem cá, e como é que era a religião? Eles eram politeístas. Poli vem de muitos, eles acreditavam em muitos deuses, principalmente ligados a entidades da natureza, beleza? Como eles acreditavam em vários deuses, eles também construíam vários templos, os templos em formas de pirâmides, diferentes das pirâmides do Egito que a gente vai ver daqui um pouco para frente. Mas essas pirâmides eram em formas retangulares. Tem no nosso livro, depois dá uma olhada lá e no slide que eu coloquei. Os zigurates eram templos em que eles poderiam o quê? Louvar a esses deuses. Esses templos, portanto, quanto mais altos, eles acreditavam que eram mais próximos dos deuses. Beleza? Então, como eu falei no início, vários povos ocuparam a região da Mesopotâmia. A gente vai ter no início os povos sumérios. Eles foram muito importantes, porque os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme, a nossa primeira forma de escrita. Eram formas de escrita desenvolvidas em barras de argila. Essas formas, os signos que eles colocavam nessas barras, tornaram possíveis a comunicação entre esses povos. Depois dos povos sumérios, a gente vai ver os povos acadianos, que formaram o primeiro império acadiano. Logo depois de que um povo era ocupado por outro, dava início um novo império. Então, portanto, depois do povo sumério, que foram ocupados pelos povos acadianos, dando início ao Império Acadiano, depois os amoritas,
que formaram o primeiro Império Babilônico. Muito importante porque a Babilônia era um centro comercial fundamental naquela região. Ah, e tem mais uma coisa para ficar ligado. Formulou nesse momento os amoritas do primeiro Império Babilônico o Código de Hammurabi, o primeiro código de leis da humanidade. Olha que importante. Depois disso, eles foram invadidos pelos assírios, que formaram o primeiro Império Assírio. Eles eram bem guerreiros, conhecidos pela sua crueldade. Depois disso, foram invadidos pelos caldeus e formaram o segundo Império Babilônico. Depois disso, foram invadidos por um rei persa e a região da Mesopotâmia foi ocupada agora por um novo império. Beleza? Essas são as características principais para a gente ter em mente. Não é nada difícil, viram que foram características gerais e foram muito tranquilas de a gente entender, não foram? Então agora fiquem ligados. Leiam os slides que eu já anexei lá no portal da Escola Web, façam os exercícios da apostila. Qualquer dúvida, estamos juntos por meio do portal, beleza? Beijo grande, amo vocês e se cuidem.